aulinha com vocês? Então, hoje é sexta-feira, não é mesmo? E nós estamos aqui para a nossa aula do dia, que é a aula de História, né? Para concluirmos os conteúdos dessa semana, nós vamos estar estudando aí a organização do governo brasileiro, tá? Vocês vão estar acompanhando na plataforma, na Rota 9 SD2, a organização do governo brasileiro, que está lá na página, inicia, né? Na página 244, continuando o assunto que nós vimos na aula anterior, tá bom, meus amores? Então, olha só. Antes de Tia Sam começar a falar para vocês sobre as nossas aulas, sobre o assunto, né? Tia Sam quer que quem estiver com a atividade atrasada da plataforma, corre lá, bota em dia até hoje, às 5 horas da tarde, tá? Porque eu vou estar fechando a nota qualitativa de vocês. Tem algumas pessoas que, por não ter feito nada, tá com a nota qualitativa bem baixinha, tá? Então, Tia Sam tá dando essa oportunidade para vocês colocarem em dias, tá bom, amores? Então, vai lá na plataforma, vê, primeiro olha na agenda, tudo que Tia Sam mandou fazer, tá? De plataforma. E dá uma carreirinha lá e faz as atividades para Tia Sam tá colocando a notinha bem legal de vocês, tá bom, amores? Então, vamos lá. Na página 245 tem aí, ó, leia a respeito dos primeiros passos do governo próprio do país. Então, nós temos aí os olhinhos, né? Os olhinhos que trazem informações para a gente a respeito do conteúdo. O primeiro olhinho diz o seguinte, que lá em 1820, Dom Pedro VI retornou a Portugal e seu filho, Dom Pedro I, permaneceu no Brasil, né? Ele foi embora lá, né, depois da pressão toda que ele sofreu, né, o Dom João sofreu aquela pressão, né, toda, mas deixou aqui o seu filho, na época muito novinho, né, que era o Dom Pedro I. Desde muito tempo havia debates sobre a independência do Brasil, né, as pessoas desejavam que o Brasil se libertasse de Portugal, né, e a organização de revoltas começaram a acontecer para conseguir, né, fazer com que o país se libertasse de Portugal e viesse a ser independente. Ok, pessoal? O principal objetivo era garantir que o Brasil não precisasse mais seguir as ordens de Portugal, ok? Como também um episódio que marcou esse momento foi a conquista dessa liberdade política, que é o grito da independência e que vocês vão achar aí em inúmeros livros de história falando a respeito disso, como também obras de arte, refletindo, né, marcando, mostrando pra gente como se deu lá nas margens do rio Ipiranga esse momento de independência. No dia 7 de setembro de 1822, guarda essa datazinha na cabecinha de vocês, tá? 7 de setembro, por isso que é uma data que até hoje nós comemoramos, que é a data da independência da República, 7 de setembro. Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, teria declarado a independência do nosso país. Após um longo caminho de lutas e confrontos, o Brasil não seria mais colônia de Portugal. Quando Dom Pedro chega lá no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, levanta a sua espada e diz que o Brasil é independente, independência ou morte. Nós temos aí o fim, né, do aprisionamento brasileiro sobre a colônia portuguesa. O Brasil torna-se, para a história, um país independente, ok? Durante o século XIX, o Brasil teve um governo monárquico, ou seja, o líder político era um imperador, ok? Ele ocupava o cargo até morrer e o seu sucessor seria o seu filho mais velho, ok? Quarto ano. Próxima página diz o seguinte. Página 246. Nós temos aí, olha só, uma linha do tempo, né? E diz assim, ó, observe os marcos da história da política do país. Então, na linha do tempo, o que é que a gente tem? A gente tem um cronograma, certo, histórico do que foi acontecendo com o passar do tempo, dos anos. Por exemplo, em 1808, o que foi que aconteceu? A família real veio para o Brasil, tá? Em 1822, muitos anos depois, a proclamação da independência e o início do governo de Dom Pedro I. Então, esse camarada aqui, em 7 de setembro de 1822, declara a independência do país, do Brasil, né? Então, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal. Em
1831 vem o fim do governo de Dom Pedro I, né? E se inicia a regência, tá? Em 1840, início do governo de Dom Pedro II. Lembra que sempre há o sucessor da mesma família para tomar conta, né, do império, quando um deixa de fazer isso, tá? Sempre assume uma outra pessoa da família, ok? E em 1889 veio o fim do governo de Dom Pedro II e a proclamação da República. Dom Pedro II, ó, vaza, né, do império, sai do império, e aí a gente tem um movimento para se iniciar a República Brasileira, onde não vai se ter mais príncipes nem reis, e sim presidentes para reger o nosso país, tá? Mas tudo isso vocês vão aprendendo devagarzinho, tá, meus amores? Preste atenção. Olha só como é que tudo isso funcionou. Vocês vão entender agora, a partir desse momento aí, né, de como eram os brasileiros, como era que viviam os brasileiros nos primeiros anos após, né, Dom Pedro decretar a independência do país, tá? Vocês têm uma imagem aí, né, na lateral, que é a ilustração da fazenda de café em São Paulo, lá no século XIX. Então, olha só, a população branca era formada por portugueses e os seus descendentes que foram nascidos aqui no Brasil. Controlavam a produção no campo, as atividades na cidade, que era o comércio, o artesanato, atividades dos profissionais liberais e ocupavam o exército, ok? Era assim que os brancos viviam. Os grupos com mais prestígios viviam na corte, tinham títulos de nobreza, com hábitos e costumes semelhantes lá ao de Portugal, tá? Os europeus. A maior parte da população vivia nas fazendas e no campo. Então, tinha aquela diferença, né, de vida, de organização, né, vamos dizer assim, econômica e política. Havia os mais favorecidos, né, que tinha o prestígio de morar na corte, de ter vários empregados, né, para lhe oferecer serviços, os costumes, a forma como eles se comportavam, se vestiam, era típicos ainda de Portugal, dos europeus, tá certo? Mas a maior parte da população brasileira vivia onde? No campo e nas fazendas, tá certo? Então, o Brasil independente manteve a escravidão. Não foi o fim da escravidão ainda, tá? No século XIX, a região sudeste foi o destino de muitos escravizados em função do cultivo do café. Então, ali em São Paulo, né, era onde se concentrava a maior quantidade de gente escravizada, justamente porque São Paulo era o maior produtor de café daquela época, ok? As fazendas cafeeiras precisavam de muitos trabalhadores, os escravizados africanos ou filhos de africanos nascidos no Brasil eram os que iam, aliás, para essas fazendas trabalhar como escravos, né, para fazer com que essa produção de café continuasse, né, acontecendo e evoluindo. Ok, pessoal? Na página 254, a gente tem aí, ó, leia o texto, observe a imagem e responda a questão. Então, nós temos uma questão aí para ser respondida a respeito desse texto, que diz o seguinte: em 1817, a população do Brasil era formada por mais de 3,9 milhões de habitantes, sendo 1 milhão de brancos e quase 2 milhões de negros escravizados. Gente, olha isso. Em 1872, o país tinha mais de 9 milhões de habitantes, sendo mais de 1,5 milhão de escravizados. Metade da população total, entre livres e escravizados, era formada por negros. E aí vocês estão vendo a imagem de uma mulher sendo carregada por seus escravos, né, em 1860 lá em São Paulo, ok? Diz aí o próximo item. Os que possuíam muitos cativos faziam questão de, ao ir à missa de domingo, por exemplo, ser acompanhados por alguns deles. Cativos são os escravos, tá, pessoal? As escravas cheias de joias e vestidas de seda de algodão fino, com rendas e bordados, e os homens de coletes, camisas e calças. Olha aí a imagem do escravo, né, carregando aí, né, a senhora de elite, né, de chapéu, com uma beca muito bonita, mas olha para os pés.
descalço, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque era a condição do escravo andar de pé no chão. E por fim, a informação apresentada no texto também está presente na fotografia, sim ou não? Vocês vão estar respondendo isso aí, tá no caderninho de vocês. Belezinha, quarto ano? Simbora, vamos ver o que é que traz mais. Eu tenho um arquivo aí para vocês, né? Conheça o papel das mulheres no período colonial. Vamos lá, ver como é que essas dondocas viviam. Após a independência de Portugal, a sociedade brasileira manteve a característica patriarcal, ou seja, haviam patrões que governavam, né, que determinavam toda a situação. O homem mais velho da família continuou a exercer o comando, decidindo sobre os bens da família, o casamento e a profissão dos filhos. Então, o patriarca, né, quem mandava em tudo, era quem determinava o que acontecia com o restante da parentela da sua família, ok? As mulheres deveriam ser submissas, obedientes e não poderiam dizer o que pensavam ou sentiam, tá? Elas estavam ali única e exclusivamente para servir. A maioria era obrigada a se casar por um acordo entre famílias. Os pais eram quem escolhiam com quem aquela menina iria casar. Geralmente havia a prática de se pagar um dote, né, ao pai da moça para que ela se casasse com um determinado rapaz, né? O principal papel das mulheres era cuidar da educação dos filhos e das atividades domésticas. Ok, quarto ano. Sofriam um pouquinho, né, as mulheres daquela época. Fazer o quê? Algumas histórias, entretanto, não seguiam o padrão esperado. Tinha aquelas revolucionárias, tá, galerinha? Tinha aquelas que não aceitavam essa situação, não. Uma delas foi Maria Leopoldina de Áustria, que em 1797 até 1826, que foi o período que ela viveu, foi a primeira esposa de Dom Pedro I, apoiou, olha só, quando se diz assim, apoiou a independência do Brasil, é porque ela falava o que ela achava que era correto, ok? Que não era muito comum para as mulheres fazerem, né? E em suas cartas debatia com diversos políticos da época sobre o destino do país. Quando seu marido viajou para São Paulo em 1822 para decretar a independência do país, Leopoldina foi a primeira mulher, né, a governar o país. Vocês sabiam disso? Olha aí, ó, retrato de Dona Leopoldina, né, e os seus filhos. Olha a foto aí, né, que interessante. Foto de pintura de 1929. Outra mulher que se destacou foi Nízia Floresta Brasileira Augusta, né, que viveu de 1809 até 1885, viveu um bocado, hein? No Rio Grande do Norte, ela escreveu livros que não era comum uma mulher ter estudos e ser letradas, mas ela escreveu livros, contos, poemas, defendendo principalmente o direito à educação e o voto para a mulher, os direitos do indígena e o fim da escravidão. Fundou escolas para meninas, porque ela dizia que era de extrema importância as mulheres estudarem, ok? E colaborou com a publicação do Jornal do Brasil, Correio Mercantil, Diário do Rio de Janeiro e Brasil Ilustrado. Maria Firmina dos Reis, que viveu de 1822 até 1917, lá do Maranhão, né? Foi professora de letras de 1847 até 1881, tá? Foi a primeira mulher negra. Olha a evolução da mulherada. A primeira mulher negra a publicar um romance no Brasil com o título de Úrsula, né? Esse livro foi publicado lá em 1859. Ela também escrevia contos, poesias para jornais, defendendo também o fim da escravidão. E aí vocês têm a imagem do livro, né, de Maria Firmina dos Reis, Úrsula, um romance que fez grande sucesso na época, tá? E é um dos marcos da nossa história literária, né, aqui do nosso país. Úrsula era uma escrava, tá, pessoal? É um romance que fala aí de uma escrava brasileira. Ok, pessoal?
E para finalizarmos, vai ter aí as atividades referentes a tudo isso que nós vimos hoje, tá? Vou colocar essas atividades lá no W3, na agenda, para vocês estarem fazendo. Lembra que se tiver pendência na plataforma, hein, tem até hoje às 5 horas da tarde para botar tudo em dia. Então, senta aí na frente do teu computador ou do teu celular, tá? Do teu tablet, do que quer que seja. Pega essa tarde para botar tudo em dia de Tia Sam, para a gente ter aquela nota bem legalzinha, tá bom, meus amores? Então, um beijo bem grande para vocês. Um final de semana muito abençoado e até a próxima aula. Tchau, tchau!